Boa tarde, tudo bem? Vamos então terminar os exercícios de campo elétrico de 11 a 16. Na aula passada a gente trabalhou bastante coisa, fizemos um resumo de campo elétrico e depois começamos a fazer as questões, beleza? As questões que vão aparecer de 11 a 16, quase, eu não sei se todas, não me lembro agora de cabeça todas, mas acho que a maioria delas vai trabalhar com campo elétrico uniforme. E aí, quando a gente trabalhar com campo elétrico uniforme, vão surgir uma série de desdobramentos. O campo elétrico uniforme ele é tão importante que ele vai voltar a ser discutido na parte de potencial elétrico, tá? Que aí depois a gente entra nesses detalhes. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Questão número 11. A primeira parte do vídeo está da 1 a 10, tá? Tá para quem estiver assistindo aí. Uma partícula eletrizada positivamente é presa por um fio inextensível a uma parede, encontra-se numa posição mostrada na figura. Então você tem uma carga e ela está meio que jogada para o lado, assim. Tem um fio puxando ela na direção da parede, né? Aqui, ó, contra a parede, mas ela tá meio que suspensa, assim. Considerando que toda a parede esteja eletrizada, como se ela fosse uma placa, né? Determine no seu caderno o sentido do campo elétrico na esfera. Então, tipo assim, a parede está eletrizada. Então, a parede aplica na esfera uma força. Então, quer dizer que a esfera ela está dentro de um campo elétrico. Como a parede ela é uma placa paralela, a gente pode supor que ela está criando um campo elétrico meio que quase que uniforme. Então, seria que meio assim, ó. Deixa eu colocar aqui, peraí. Então, você tem aqui a parede, né? Certamente a parede é positiva, para ela estar repelindo ali o sistema, né? Aqui está a bolotinha, a carga. E aí o campo elétrico eu vou representar assim, ó. O vetor para a direita. Por que o vetor campo elétrico está para a direita? Porque com o tratamento vetorial que a gente dá para o campo, tem aquela história de que o campo positivo, o campo criado por uma carga positiva, ele é um campo de afastamento da carga. O campo criado pela carga negativa é um campo de aproximação. Então, eu estou desenhando o campo elétrico se afastando da parede. Tá? Represente também na mesma figura todas as forças que atuam na esfera. Então, a gente tem a força peso, a gente tem uma força elétrica. Se vocês lembrarem da aula passada, sobre aquela discussão da carga de prova, a nossa carga no exercício é positiva, não é? Ó? Tá vendo que a força dela está a favor do campo? Lembra daquele comportamento? Carga positiva tende a se deslocar a favor do campo. Né? Então, essa força, ela faria a bolinha, tende a fazer a bolinha se deslocar para a horizontal, tá? A favor do campo. E aí a gente tem a tração. A gente tem a força de tração aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar de outra cor aqui, ficou muito feio. Aqui. Pronto. São as 3 forcinhas no corpo. Aí ele fala isso no item B, né? Na verdade, item A e B já estão aí. Pronto. Item C. Supondo que a esfera tem a massa de 1 grama e que o ângulo que o fio forma com a parede seja de 30 graus, calcule a tração. Então ele está falando, olha, esse ângulo aqui é 30 graus. Esse aqui, ó. 30 graus. Tá, eu quero a tração no fio. A gente vai observar que a tração, a força elétrica e o peso são as 3 forças cuja resultante é 0, certo? Então eu posso dizer que do ponto de vista de vetor, a tração ela tem que ser o peso e a força elétrica tem que produzir uma resultante que anule a tração.
Então, aqui você tem uma resultante que anula a tração. Beleza? Só que como a gente está falando de vetor, gente, a gente pode então enxergar que a tração é como se ela fosse a hipotenusa do triângulo. Então você vai enxergar um triângulo assim, ó. Você vai enxergar um triângulo onde o vetor peso é um cateto, o outro vetor, que seria um outro cateto, seria a força elétrica, e o terceiro cateto seria o terceiro cateto, a hipotenusa seria a tração. Lá venho eu com a hipotenusa e o cateto, né? Começou. Beleza? E aí, o nosso ângulo conhecido é esse aqui, ó. 30. Tá aqui. Por que é interessante você ter essa percepção? Porque ele quer atração no fio. Então, eu vou dizer que o cosseno de 30, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, não é? Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá aqui. Beleza? Ah, Dan, mas por que você não faz com o seno? Porque eu poderia pensar no seno, quer ver? Ó? O seno de 30, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Né? E ainda, se eu quiser, eu posso pensar na tangente. Então, você teria a tangente de 30, você vai ter cateto oposto sobre cateto adjacente. Todas essas relações elas são válidas. A questão é qual é a conveniente para a gente. Por que a gente vai escolher esta? Porque ele deu o peso, ele deu a massa. Como ele deu a massa, eu consigo calcular o peso. Eu não consigo calcular a força elétrica. Ele não me deu nenhum dado que permita calcular essa força elétrica. Eu não sei o valor do campo, tá? Beleza? Eu também não sei o valor da carga, porque eu podia falar, né, campo elétrico é força sobre carga, mas eu não tenho, não tenho. Então, eu vou escrever aqui, ó. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aí confiram as contas, tá, por favor. Igual a peso, que é 1 vezes 10 a menos 3, que é a massa, vezes gravidade, sobre a tração. Tá? Estou usando a fórmula do cosseno aqui. Ó. Então fica, a tração é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2, né, que eu passei o 2 multiplicando aqui o 1, e o 10 a menos 3 com 10 a primeira aqui, ó. Que tem 10 a primeira. Tá? Sobre raiz de 3. Tá? Aí o que dá para melhorar aqui seria racionalizar isso, né? Então fica t igual a 2 raiz de 3. Você multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, né? Lembra aquele lance da racionalização? Sobre. Olha como é que o cara fala, né? Aquele lance da racionalização. Aqui, ó. Tá? Para tirar a raiz aqui de baixo, você multiplica aqui, ó, por raiz de 3 e aqui por raiz de 3. Tá bom? Beleza? Certo? Em newtons. Fechou? Aí você percebe que isso é um problema mais de mecânica, né? Não dá nem para dizer que tem algum conceito de eletricidade, porque a gente nem usou, mas ele podia muito bem te dar, não te dar o peso e te falar, olha, o campo elétrico vale tantos newtons por coulomb e a carga vale tanto. Então você consegue achar a força elétrica, tá? Pela definição de campo, beleza? Podem tirar print aí, galera. Opa.
Questão 12. Uma partícula de massa m e carga Q negativa, Qzinho menor que zero, é colocada num ponto A de um campo elétrico uniforme E, cujas linhas de força são verticais e orientadas para baixo. A gente vai discutir tudo ponto a ponto, tá? Só vamos primeiro ler a questão. Então, tipo assim, você tem um campo elétrico, aqui uma região de campo elétrico. Eu coloquei uma carguinha aqui, ó, negativa. Notem que ele já desenhou a força elétrica para cima. A gente vai descrever um pouquinho, falar sobre isso, tá? E o peso para baixo, tudo bem. Tá. Observe que a partícula permanece em equilíbrio, essa palavra também é importante, porque se ele está em equilíbrio é porque a força resultante nele é zero, sob a ação do peso e da força elétrica. Então a partícula está flutuando, na verdade. Tenta imaginar que você tem uma bolinha de metal, por exemplo, e ela está flutuando no ar. Porque ela está dentro de um campo elétrico. Considere uniforme o campo gravitacional terrestre. Então o campo de gravidade é constante, onde está estabelecido o campo elétrico. A partícula é deslocada e colocada em repouso no ponto B. Então, tipo assim, ela estava no ponto A, em repouso. Aí o cara pega a bolinha e põe ela aqui em repouso agora. A pergunta é, a força-peso e a força elétrica alteram-se? Pergunta. E B, a partícula continua em equilíbrio? Na verdade, a pergunta B é consequência da A, né? Porque para a partícula continuar em equilíbrio, o peso e a força não vão se alterar. Tá, bom, o fato de você ter deslocado a partícula de A para B não vai alterar o peso, porque ele fala que o campo gravitacional é constante. Ó, considere uniforme o campo gravitacional da Terra. Então, se você está numa posição ou na outra, você vai estar sujeito à mesma força-peso. É nesse sentido que ele está dizendo. Agora, a questão é, e o campo elétrico? E o campo elétrico? Será que o campo elétrico é uniforme? A gente vai descobrir se o campo elétrico é uniforme ou não pelas linhas de força. Quando as linhas de força estão distribuídas de maneira bem organizadinha dessa forma, a gente sabe que o campo é uniforme. Inclusive, a gente pode até imaginar o seguinte. A gente teria uma placa aqui, horizontal. Essa placa estaria positiva. De tal maneira que o campo elétrico ele vai ser representado descendo, como ele está falando no texto. O campo elétrico descendo. Tá? As linhas de força, elas não se aproximam e nem se afastam. Pode perceber. É importante a gente olhar para isso. Tá? O fato delas não se afastarem nem se aproximarem faz com que a gente também considere que o campo elétrico é uniforme. Nós estamos numa região de campo uniforme. Aqui você teria uma placa negativa. Tá? Então, vamos lembrar que campo é força sobre carga, certo? Um campo elétrico uniforme, é assim que a gente representa ele, né, o tal do céu. O campo elétrico uniforme, ele é um campo chamado uniforme porque o módulo do campo é constante. O módulo é constante. Agora, para pensar um pouco. Se o módulo é constante, significa que a força elétrica que vai agir na carga também é constante. Não importa se a carga está aqui, ó, no ponto A, não importa se a carga está aqui. A força elétrica nela vai ser sempre a mesma. Não importa se ela está mais próxima da placa positiva,
se ela está mais próxima da placa negativa, não importa. Tá? Então, aqui você vai ter uma força elétrica e a força elétrica aqui é a mesma. Então, não só o peso não varia. O peso, a gente fala, o texto deixa claro que o peso não varia porque ele fala que o campo é constante. Aí, para a gente responder, então, a pergunta A e a B, a gente tinha que falar sobre isso, né? Então, eu vou escrever assim, ó, na A, de acordo, como se eu estivesse respondendo de uma questão discursiva, tá? De acordo com as linhas de força, é possível concluir concluir que o campo elétrico é constante. Que o campo elétrico... Vamos usar a expressão que ele usou, né? Também é uniforme. Ponto. Deixa eu ver. Assim, a força elétrica não varia. Pronto. B. A partícula continua em equilíbrio? Sim. Pois em B teremos força resultante igual a zero. Já que a força elétrica é igual ao peso. Quer dizer, o peso não variou, a força elétrica não variou. Os dois continuam iguais um ao outro, porque eles já eram assim antes, então a partícula continua em equilíbrio. Tá? É legal a gente fazer um raciocínio que seria pensar o seguinte, né? Enquanto a força elétrica for igual ao peso, o corpo fica parado. Perfeito. Se a força elétrica aumentar, o corpo começa a subir. Porque aí a resultante passa a ficar para cima, né? Porque até o momento, o que a gente tinha era isso, ó. Força elétrica igual ao peso. Força elétrica igual ao peso. O peso a gente não tem como controlar. Ele depende da Terra. Agora, a força elétrica eu controlo. Porque eu posso aumentar ou diminuir o campo. Então, eu aumento o campo. Se eu aumentar o campo, a força elétrica aumenta e o corpo sobe. Tá? Como é que eu aumento o campo, Dan? Você aumenta a DDP, que a gente vai descobrir lá na frente. O que vai produzir o campo é uma DDP, essencialmente. Então, para uma DDP de tantos volts, você vai ter um campo elétrico de tantos newtons por coulomb. Se eu quero aumentar esse campo, eu posso aumentar a DDP. Tá? Quem lembra um pouco de campo elétrico deve lembrar que campo elétrico é uma grandeza bizarra, porque ela tem duas unidades. Você pode calcular campo elétrico em newton por coulomb ou em volt por metro. Então, quando você olha para essa unidade, a gente não falou sobre ela ainda, tá? Então, não estranhem. Mas quando você pensa numa unidade volt por metro, você fala volt é tensão elétrica, né? Então, o campo elétrico pode ser gerado por tensões? Isso, exatamente. Tensões. Tá? Mas depois a gente comenta isso. Pode, então, trocar, questão 12. Fechou? Questão número 13. Não sei se vocês querem tirar print aqui, querem? Espera aí. Questão número 13. Uma partícula de massa eminho, eletrizada com carga positiva, é abandonada num ponto P de um campo elétrico uniforme. Aqui ele já fala que o campo é uniforme, com intensidade E.
E a gente, mesmo que ele não falasse, eu saberia por causa das linhas, né? Então a partícula, ela foi solta. Solta. Ela foi abandonada. Gente, tenta imaginar que é como se fosse um corpo caindo num campo gravitacional. Só que aqui você tem um campo elétrico. Elétrico. Tá? Elétrico. Então ela vai ser empurrada. Como ela é uma carga positiva, ele fala isso, ela vai a favor do campo. Então, o que vai acontecer aqui? É como se você tivesse alguma coisa empurrando a carga para a direita. É uma força. Essa força vai dar para ela uma aceleração. Percebe? Percebe? Represente a força elétrica que age na partícula no momento em que ela é abandonada. Qual é o movimento da partícula? Se ele é uniforme ou uniformemente variado. Qual a velocidade da partícula ao passar pelo ponto Q? E aí ele fala uma coisa que para nós é importantíssima. Despreze as ações gravitacionais. Então, para todos os efeitos, nesse exercício não tem peso, não existe peso. Ah, Dan, então quer dizer que tem exercício que a carga às vezes vai ter peso desprezível, tem às vezes que não? Exatamente. Você tem que ficar atentos a isso. Tá? É tudo uma questão de como o cara montou a questão do vestibular. Bom, vamos então pensar o seguinte. Isso aqui é um problema de lei de Newton. Só que é uma lei de Newton que não está trabalhando com campo gravitacional. Está trabalhando com outro campo. Então, é uma lei de Newton com plus aqui. O que a gente pode concluir? Você tem uma partícula, ela tem uma força elétrica para a direita. Então, você já imagina aqui uma placa. Eu sempre gosto de imaginar a placa, gente. Tá? Eu sei que é meio desnecessário, mas aqui é a plaquinha positiva. E aqui a plaquinha negativa. Espera aí, deixa eu colocar a minha imagem aqui. Pronto, 2. Tá aqui. Aí a partícula, ela vai andar uma distância d. Com essa força. Então essa força vai dar para ela uma aceleração. Beleza? Tá? Então o item A já está respondido aqui. Qual é o movimento da partícula? É um move, né? Movimento uniformemente variado. E eu posso dizer especificamente, nesse caso, acelerado. E sabe o que eu vou colocar aqui? E vocês vão entender isso mais lá para frente. Ele é espontâneo, concorda? Espontâneo. Ele é espontâneo. Você soltou e o campo fez o movimento. Tá? Beleza. Explique. Eu posso justificar isso alegando o seguinte. A força elétrica é constante devido à natureza do campo. O campo é uniforme, né? A força elétrica é constante devido à natureza do campo. Ponto. Assim, o corpo possui aceleração constante. Pronto. Quando você fala isso, você já está provando que é move. Então, todas as equações da cinemática poderiam ser usadas aqui. Vovô ateu, sorvetão, Torricelli, tá? Aí eu faço até um exercício mental com vocês que é muito interessante de você perceber. Se você pegar essa figura aqui, ó, e virar ela na vertical, você cria um problema de queda livre. Imagine isso aqui, ó, com as setinhas descendo. Tá? Você teria um problema de queda livre, é como se tivesse uma força puxando a carga para baixo. É a mesma abordagem que a gente dá na queda livre, eu estou dando aqui na elétrica. Só que é com uma carga.
Tá? Ela está andando não é porque ela tem massa. Ela está andando porque ela tem carga. Essa é outra propriedade dela. Tá? Qual que é a velocidade da partícula ao passar pelo ponto Q? Você tem várias maneiras de fazer. Eu vou fazer primeiro por cinemática. Não vou fazer ela por trabalho, porque trabalho a gente vai discutir lá na frente. Tá? Eu vou pensar o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular essa aceleração. Então eu vou pensar assim, ó. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Por que é tão importante eu achar a aceleração? Porque a gente sabe que se eu quero a velocidade no ponto Q, que seria aqui, ó, eu quero a velocidade final. Eu tenho que usar alguma equação da cinemática para poder fazer isso. Ou eu posso fazer por energia. Também posso fazer por energia. Trabalho é igual a variação da energia cinética. Dá para fazer pelas duas, tá? Fazer por trabalho é mais rápido. Mas eu vou fazer por cinemática. Porque depois a gente vai falar sobre trabalho, como eu falei para vocês. Essa força aqui, ó, é a força elétrica. Então, força elétrica igual a massa vezes a aceleração. Tá bom. Só que lembra da definição de campo? Que campo é igual a força sobre carga. Essa é a definição de campo. Eu vou fazer o seguinte, no lugar da força elétrica, eu vou substituir por campo vezes carga. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Aí é importante a gente parar para pensar o seguinte, por que eu estou fazendo tudo isso, gente? Pelo seguinte, quais são as incógnitas que o problema me deu? Ele me deu massa, me deu carga, me deu campo elétrico e me deu distância. Então, não adianta ficar pensando em força, você tem que fazer as fórmulas aparecerem nas fórmulas, as grandezas que ele te deu na questão. Então, eu peguei a segunda lei, troquei por força elétrica. Peguei a força, troquei por campo vezes carga. De tal maneira que eu vou isolar a aceleração. Então, ó, portanto, a aceleração é E vezes Q sobre M. Está aqui. Agora, o que eu vou fazer? Como eu tenho aceleração e eu quero a velocidade final, eu vou usar Torricelli. Como a gente está num move, eu vou falar que a velocidade final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Como a gente não tem tempo, vamos por Torricelli. Como ele fala que a partícula foi abandonada, então tá, abandonada. V0 igual a zero. Então, a velocidade final ao quadrado é 2 vezes E vezes Q sobre M vezes o ΔS, que é D, né? Ele chama de D no exercício. Portanto, a velocidade da partícula ali, ela vai ser a raiz quadrada de 2 EQD sobre M. Faz uns testes para a gente perceber se a nossa resposta tem sentido. Né? É claro que a gente não vai conseguir conferir, fazer uma prova real para ver se isso aqui está certo, mas vamos parar para pensar um pouco. Ó. Olha para a massa, onde ela está na fórmula. Ela é inversamente proporcional. O que isso quer dizer? Quanto mais pesada for a partícula, mais devagar ela chega ali. Faz sentido. Porque a força vai agir nela, vai acelerar menos. Né? Lembra que a massa é a constante inercial. Tá? Por outro lado, a velocidade ela é diretamente proporcional ao campo, a raiz quadrada, né, do campo, da carga e da distância. O que isso quer dizer? Quanto mais forte for o campo, quanto maior for a carga,
E quanto maior for a distância, mais rápido ela vai ter a velocidade, maior vai ser a velocidade naquele ponto. Então, faz sentido. Né? Ela é diretamente proporcional ao campo, diretamente proporcional à carga. Então, quanto maior a carga, maior vai ser a força sobre ela. Maior sendo a força sobre ela, maior será a aceleração. Então, ela vai ter uma velocidade final maior, porque ela está mais acelerada. Tudo bem, gente? Eu gosto de fazer essas reflexões por causa das questões discursivas. Discursivas não, das questões teóricas. Tá? Então, imagina, por exemplo, uma questão tipo Enem, o cara põe essa figura, aí ele começa. E tem quanto maior a massa da partícula, menor vai ser a velocidade. Quanto menor for o campo elétrico, maior vai ser a velocidade. Ele começa a jogar dessa maneira, de tal forma que você precisa ter uma expressão dessa na tua cara. Tá? É claro que não é uma questão que a gente queira que caia, né? Vamos combinar que você para e fala, ai meu Deus, não sei se eu queria passar por isso. Vamos lá, vai. Tira print aí para a gente passar para 14. Isso, para a partícula realizar movimento uniforme, a força resultante seria zero. A força resultante seria zero. Dá para fazer isso? Dá. Mas é complicado você, por exemplo, quando você joga uma partícula num campo, é mais difícil disso acontecer. Mas dá para fazer sim. Depois no finalzinho aqui, eu acho que eu consigo pensar num caso de uma partícula jogada dentro de um campo onde ela pode continuar em movimento uniforme. Tá? Só que aí você tem que considerar o peso. Né? Porque, por exemplo, num caso como esse, essa partícula jamais teria movimento uniforme, porque ela tem uma força resultante. Né? Tá? Beleza, vamos continuar então. 14. Uma impressora a jato de tinta, em uma impressora a jato de tinta, gotas ou gotículas de tinta com carga elétrica que atravessam um campo elétrico uniforme de intensidade 8 vezes 10 a quinta, sendo depositadas numa folha de papel. Admita que cada gotícula tem uma massa, e aí ele dá uma massa, e tem uma aceleração de 10 elevado à quarta durante a interação com o campo. Então, assim, ele não dá muitos detalhes de como é o campo. Então, você imagina, por exemplo, assim, uma certa região que tem um campo elétrico, tá? E aí eu vou colocar aqui uma carga de prova, que é a gotinha. Aqui está a nossa carga de prova. Essa carga de prova, por causa do campo, ela vai ter uma aceleração. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, gente. Olhando para esse desenho, qual que é o palpite de vocês sobre a aceleração? Ela vai para a direita ou para a esquerda? Ou para cima ou para baixo? Como que vai essa aceleração? O que vocês imaginam? Só pelo desenho. Direita, vamos pensar. Bom, se a carga for positiva, ela vai para a direita. Se a carga for negativa, ela vai para a esquerda. A gente não sabe isso ainda, tá? Eu não posso afirmar, por exemplo, que a gota é positiva ou que ela é negativa. Pelo menos até aqui. Ele fala assim na pergunta: desprezando o efeito do campo gravitacional e a resistência do ar, calcule a quantidade de elétrons da gotícula. Opa! Se ele pede para eu calcular a quantidade de elétrons da gotícula, é porque a gotícula é negativa. Ela deve ter uma carga negativa. Ela deve estar com excesso de elétrons. Tá? Agora eu consigo. Por quê? Porque eu sei que a minha carga de prova é negativa. Se ela é negativa, ela vai acelerar contra o campo.
ela vai acelerar contra o campo. Basta você lembrar que se nós aqui optamos por desenhar o campo indo para a direita, é porque a carga geradora de campo estava aqui, ó. Aqui uma coisa positiva e aqui uma coisa negativa. Ó. É importante você fazer o desenho para colocar as coisas dentro do campo. Porque no campo gravitacional, como a gente está acostumado a desenhar ele sempre para baixo, não tem problema nenhum. O campo elétrico não é sempre para baixo, né? Tá? Beleza. Então, ó, o que eu preciso achar? Primeiro, a carga dessa partícula. Tá. O que a gente sabe? Que a força elétrica é igual à massa. Ele fala assim, ó, de novo, né? Desprezando a ação do campo gravitacional. Então, só tem peso na partícula. A força elétrica é a massa vezes a aceleração. Tá. Só que força elétrica é campo vezes a carga. Porque E, né? Lembrando, E é igual a força elétrica sobre carga. Tá. Então, isso é igual a massa vezes aceleração. Tá. Eu quero a carga do corpo. Então, é massa vezes aceleração sobre o campo elétrico. Então, fica carga igual a massa. Cuidado que a massa tem que estar em quilos. Então, eu vou colocar mais um 10 a menos 3 ali. Vai ficar 3,2, 10 a menos 12, vezes a aceleração, que é 10 a quarta, dividido por campo elétrico. 8, 10 a quinta. Ou 0,8, 10 a quarta. 0,8 dá 4. Então, a carga vai dar 4, 10 a menos 12. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. 0,8, 10 a quarta. Corta, corta. 8, acho que é isso mesmo, viu? Conto com a conferência de vocês aí. Essa é a carga total da gotícula. Essa carga, segundo as informações do texto, é negativa, né? Então, a gente está calculando, na verdade, o módulo dela. Tá? Essa carga é negativa. Tá. Essa carga... Oi. Eu acho que... Pode falar, pode falar. Eu acho que não, porque ali, ó, vai subir o 5 negativo, vai ficar menos 17. Menos 4 vai dar menos 3, só que 3,2 dividido por 8 vai dar 0,4. Aí vai ficar 4 menos 14, eu acho. Será que é menos 14? É porque eu pensei assim, não sei se eu fiz... Será que eu fiz besteira? Ó, porque eu pensei assim, em vez de aqui 8, 10 aqui, então eu escrevi 0,8... foi aqui que eu errei, tá? Eu errei uma conta de cabeça, é verdade. Porque se eu for escrever 0,8, eu tenho que escrever 0,8, 10 a sexta. Aí a minha cabeça tinha dado 10 a quarta aqui. Aí eu cortei o 0,8 com 32 dá 4, com 3,2 dá 4, só que daí eu subo 10 a sexta aqui. 10 a menos 6, dá 10 a menos 14, tá certo. Obrigado. 10 a menos 14 coulombs. Aqui. Agora, o que eu vou fazer com isso? Lembra que essa carga negativa, ela provavelmente foi dada para a gotícula porque foi colocado elétron nela. Processo de eletrização. Alguma coisa aconteceu nessa gota que os caras encheram ela de elétron. Então, você pode fazer por uma regra de 3. Ó. Um elétron tem uma carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa é a carga de um elétron. Quantos elétrons foram necessários para você ter 4 vezes 10 a menos 14? Quando você estiver fazendo isso, você está usando aquela formulinha do Quiné. É a mesma coisa. Né? Pela formulinha do Quiné, que é assim, ó, a carga elementar, essa carga aqui, ó, é a carga total. Seria essa aqui, ó. Tá? E aqui vem a carguinha elementar, ó. 1,6, 10 a menos 19 coulombs. Tá? Então, o N vai dar 4, 10 a menos 14, dividido
por 1,6 vezes 10 a menos 19. 19. 4 por 1,6, acho que dá 2,5, né? Deixa eu ver. 2,5, 10 a quinta. Então, N dá 2,5, 10 a quinta. Que aí o 10 a menos 19 passa para cima, né? Dá 10 a quinta. Elétrons. Elétrons. Tá? Beleza? Uma questãozinha mais conceitual, né? A gente até explorou um pouquinho mais ela, porque falamos um pouco do campo, da aceleração. Tá? Podem tirar print aí para a gente passar para a próxima. Questão número 15. Uma partícula de massa 2,5 10 a menos 21, você vê o tamanho das massinhas, né? Move-se 4 centímetros a partir do repouso entre duas placas carregadas que geram um campo elétrico uniforme de módulo 10 a quinta. Considerando que para percorrer a distância da partícula ela gastou um tempo de 4,10 a menos 6, qual é o valor da carga? Qual é o valor da carga? Então vamos tentar imaginar isso daqui. O fato dele não ter falado nada sobre a gravidade implica que não tem gravidade. Né? Então você vai ter uma força resultante, uma força elétrica. Tá? Ela vai fazer a partícula andar um ΔS de 4 centímetros a partir do repouso. Aqui. Tá? E ele quer saber a carga dela. E aí, sugestões. Bom, para a gente achar a carga, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Para achar carga, eu tenho que trabalhar com essa relação aqui, ó. Força sobre carga. Né? O campo elétrico eu tenho. O campo elétrico eu tenho. Eu preciso achar o valor desta força. Aí eu consigo achar a carga. Tá? Só que para achar essa força, nós temos um novo problema. Como eu vou achar essa força? Eu tenho que achar pensando na segunda lei. Pela segunda lei, a força elétrica ela vai ser a massa vezes a aceleração. Porque ela é resultante. Essa força é resultante. Certo? Então, qual que é a minha estratégia? Eu vou, por cinemática, achar a aceleração. Primeiro eu vou achar a aceleração. Coloco a aceleração aqui, ó. E aí acho a força resultante. Achando a força resultante, eu venho com ela aqui, ó. Porque o meu objetivo mesmo é achar a tal da carga, né? Eu preciso achar isso aqui, ó. Tá? Entendeu que são 3 passos a questão? Por isso que às vezes a questão é difícil. Né? O que às vezes os alunos têm dificuldade? A gente às vezes vai para uma questão crente que você vai fazer um raciocínio e resolver ela. E não, você tem que voltar umas 2 ou 3 jogadas atrás. É uma coisa meio bizarra. Você faz isso para depois fazer aquilo, para depois fazer aquilo outro. Tá? Então, vamos começar com a cinemática. Como é que a gente pode achar aceleração aqui, gente? Olha, eu tenho tempo. Agora, ele me deu o tempo. Então, eu posso usar o sorvetão. Eu vou usar a equação horária de posição. Porque ela está em move, né? Se é move, eu vou pensar, ó, ΔS igual a S... ΔS é igual a V0T mais A sobre 2T quadrado. Como ele partiu do repouso, né, a partícula, então eu cancelo esse termo da equação. As contas é que vão ficar um pouco chatas, porque os números são chatos. O ΔS são 4 centímetros, então é 4 vezes 10
a menos 2 é igual a vezes t ao quadrado, 4 vezes 10 a menos 6 ao quadrado, dividido por 2. A sobre 2t quadrado. Tá? Continuando a conta aqui do lado, ó. Vai ficar assim, a aceleração é igual a 8/10 a menos 2, eu vou passar o 2 multiplicando lá para a esquerda, sobre, vou passar aquele 4/10 a menos 6 ao quadrado para baixo. Então ele vai ficar 16/10 a menos 12. Vê aí. Tá aí. 8 por 16 dá 0,5. 10 a décima. Ou 5/10 a nona. Metros por segundo ao quadrado. Tá aí. Beleza? Tá, agora que eu tenho aceleração, eu posso substituir aqui, ó. Então, cálculo da força elétrica. Vamos calcular a força elétrica. Então, a força elétrica é igual à massa. A massa já está em quilos, né? Então, é 2,5 10 a menos 21 vezes a aceleração. 5/10 a nona. Então, a força elétrica vai dar 12,5 vezes 10 a menos 12. Aí. Beleza? 10 a menos 12. Newtons, né? Newtons. Tá. Agora que eu calculei a força, então, eu comecei calculando a aceleração aqui. Calculei a força. Agora eu vou fazer o último cálculo. Calcular a carga. A carga elétrica é a força sobre o campo. Foi a primeira formulinha que a gente colocou ali, ó, já isolando a carga. A carga elétrica é a força sobre o campo. Então, carga vai dar 12,5, 10 a menos 12, sobre 10 a quinta. Vai dar 12,5, 10 a menos 17. Né, ó, 12,5, 10 a menos 17, ou 1,25, 10 a menos 16 coulombs. 1,25, 10 a menos 16 coulombs. Tá? Que dá a alternativa A. Confiram as contas aí. Doido, né? Esse daqui já é um pouco mais chato por causa das contas. Eu acho que às vezes é melhor fazer exercício de letra, sabe? Você vê o tanto de conta que tem que fazer. É claro que o exercício ele é difícil pelo raciocínio, né? Mas ele é parecido com o anterior. Tá? Podem tirar o print, então, para a gente fazer. Acho que agora é a última questão. Agora acho que é a última questão já. Eu prefiro letra. Daria sim. E vezes Q igual a M vezes A. Dá. Perfeito. Acho que sai mais rápido. Dá sim. Perfeito. Tá, podem tirar o print. Para a gente passar para a 16ª. Aí.
Uma pequena massa eminho, de carga Qzinho, encontra-se em equilíbrio, conforme mostrado ali no desenho. Você vê que essa figura ela é meio perigosa. Se você não tomar cuidado com ela, você começa a entrar num bug mental. Porque a partícula ela está inclinada para a esquerda, mas tem umas setinhas para a direita. Dá meio que um bug, não dá? Quando você olha para a setinha para a direita, você fala, opa, por que ela está indo para a esquerda? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade, né? Para quem sabe o que a gente está falando, sabe que essa setinha não é força. Essa setinha é o campo. É só o campo. Beleza? Então vamos primeiro entender o desenho, porque a questão é de ver o F. Né? E aí a gente, ao entender o desenho, a gente já vai explicar algumas coisas interessantes. Então a história é a seguinte, ó. Você tem a bolinha aqui. Ela é bem parecida com aquela questão da parede, só que ela é um pouco mais complexa por causa das alternativas. Então você tem aqui, ó, um ângulo θ. Tá, se o campo elétrico ele está representado para a direita, é porque a carga geradora ela é positiva aqui, a fonte geradora de campo, né? E aqui ela é negativa. O desenho não explicita isso, mas a gente sabe que é. Né? Então a primeira conclusão que nós tiramos do desenho é que a carga é negativa. Ela está sendo atraída para a esquerda. Ela está indo contra o campo. Faz sentido. Faz sentido. Né? Outra coisa que nós sabemos, e veja que essa análise já foi feita, tá? É que existe uma força elétrica, então, para a esquerda. Existe uma força-peso para baixo. E existe uma força de tração para cima. Para diagonal, né, na verdade. E nós conseguimos relacionar as três. Porque, de novo, gente, o corpo está parado. Se o corpo está parado, elas têm que se anular. Então, é aquilo que eu falei para vocês naquele outro problema. Olha, aqui você vai ter uma resultante para baixo que tem que anular a tração. Anula a tração. Tá certo? Beleza? Tudo bem? Essas coisas todas a gente já viu, isso não é novidade. Agora a gente vai ler a questão, porque ele vai fazer as perguntas meio bizonhas aqui. Então ele fala o seguinte, ó. A carga Q é positiva, tá? Isso já está falso. Então, 0,1, falso. 0,2. O ângulo alfa, ele é dado por um alfa que tem um arco de tangente QE sobre MG. Então ele está afirmando uma coisa, ele está falando que esse ângulo aqui, alfa, ó, ele é um ângulo cuja tangente vale isso aí. Quando ele escreve, ele é um arco cuja tangente vale isso, ele está falando, é um arco qualquer que a tangente dele vale isso. Então, basicamente, para você julgar se a 2 está verdadeira ou falsa, você tem que calcular a tangente. Você tem que calcular a tangente. Não tem outro jeito. Então, vamos lembrar como é que a gente calcula a tangente do ângulo. A gente sabe escrever em função do seno, do cosseno e da tangente. Vamos lembrar aqui, ó. Você tem o peso para baixo, certo? Você tem a força elétrica, que é horizontal. E tem a tração, que vai funcionar como a nossa hipotenusa. Tá aqui. Tá? E aí você tem que tomar cuidado para achar o θ. Gente, se você olhar na figura aqui, aqui é θ, ó. Onde eu estou rabiscando aqui, ó. Certo? É o mesmo ângulo que aqui, ó. Então aqui é o nosso θ, ó. Θ. Beleza? Não é uma coisa tão fácil de enxergar, você já tem que ter visto alguma vez.
Tá, como é que eu calculo essa tangente de θ? Vamos lá. Na verdade, eu estou chamando de θ, mas é alfa, né? O cara troca o nome do ângulo do nada, assim, tipo, ele começa falando alfa, aí ele chama de θ, depois ele chama de alfa de novo, tá? A tangente do ângulo alfa, ela tem que ser o cateto oposto, certo? Cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é força elétrica. Força elétrica. Tá aqui. Beleza? Ah, peraí, gente. Pera. Calma. Eu fiz um desenho errado aqui, ó. Não sei se vocês perceberam que eu fiz o desenho errado. Tá vendo Você tá vendo a força elétrica aqui, ó? Eu tenho que colocar ela aqui para baixo, ó. Peraí. Ainda bem que eu me descobri. Eu fiz errado. Eu deixo o peso assim na vertical, ó. Eu vou pegar esse vetor aqui, ó. Tá vendo? E vou jogar ele aqui para baixo. Senão eu pego o ângulo errado. Não sei nem como eu enxerguei isso. Aqui, ó. Aqui. Peraí. Deixa eu fazer do jeito certinho, que senão vai dar ruim. Você já pode apagar tudo aí. Então. Ó, o peso. Aí eu vou pegar a força elétrica e vou deslocar ela aqui para baixo, assim, ó. Você fala, vai dar na mesma. Não vai. Você vai ver que não vai. Ó, força elétrica. E a atração, que seria esta força aqui do fio, ó, eu vou deslocar ela aqui para baixo, ó. Para cá, ó. Então ela vai virar a nossa hipotenusa. A tração o problema não foi a tração. O problema foi o desenho errado que eu fiz na primeira na figura. Ó, aqui, tração. Tá bom? Veja como faz uma diferença substancial que vai acontecer aqui, ó. Olhando para o triângulo, agora, do jeito que os vetores estão posicionados, o nosso ângulo alfa, ele é esse aqui, o de cima. Certo? Confere. Só que do jeito que eu desenhei agora, eu vou calcular a tangente do mesmo jeito, ó. Tangente de alfa é igual a... Agora, a força elétrica é o cateto oposto. No desenho que eu tinha feito aquele primeiro, que estava errado, a força elétrica era o cateto adjacente. Então, do jeito que eu desenhei aqui, ó, você tem cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aqui. Aqui. Então, o nosso ângulo alfa, ele tem uma tangente. O máximo que dá para fazer aqui, a partir dessa situação, é você abrir a força elétrica e o peso. Então, eu vou escrever aqui, ó. Tangente de alfa é igual. Força elétrica. Campo vezes carga, né? Lembrar, mais uma vez, campo elétrico é força sobre carga. Então, eu vou escrever aqui campo vezes carga dividido por mg, que é massa vezes gravidade. Aqui não tem mais o que fazer. Beleza? Então tá aí. Essa é a tangente do ângulo. O que ele está afirmando na alternativa? Que o ângulo é dado por um arco cuja tangente vale QE sobre mg. Né? A única coisa que ele fez ali foi colocar a carga em módulo, que a gente pode colocar também, né? Você podia colocar também, né, Danilo? Tá? Beleza? Então a 2 está ok. A 2 está ok. Beleza? Frase 4. Que foi o julgamento da 2. Julgamento da 2. Frase 4. Gente, a frase 4, ele diz assim, ó, o módulo da tração no fio vale isso daí que vocês estão vendo. Essa coisa horrorosa. Se você olhar para essa fórmula horrorosa, falar, nossa, mas que coisa estranha, de onde ele tirou? Ele tirou do lugar mais óbvio do mundo.
No desenho que a gente usou no item 2, dá para perceber que a tração é a hipotenusa, pela 50ª vez, né? E o peso e a força elétrica são os catetos, certo? Ok? Então, se isso é verdade, eu posso dizer que a hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais um outro cateto ao quadrado. Então, eu vou escrever aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E aí você vai começar a ver a fórmula aparecer. Ó, tração ao quadrado é igual a força elétrica E, só que já ao quadrado, ó, mais M vezes G. Ele escreveu a fórmula do jeito mais assustador possível. E aí ele tirou da raiz, ó. Ele tirou o quadrado, aliás. Então ele passa uma raiz. Então fica. Só que seria a força elétrica ao quadrado, ó, mais o peso ao quadrado, ó lá. Olha lá. Tipo, né? O cara escreve de um jeito mó assustador, sendo que, na verdade, enfim, é isso aí. Tá? Beleza? Então a 4 é verdadeira também. 8. Se quisermos colocar uma partícula na horizontal, ou seja, eu quero que o alfa, olha o que ele escreve no alfa, né? Alfa tende a 90 graus, né? Você vai erguer isso aqui, ó. O que você vai fazer? Tá vendo esse fio aqui, ó? Você vai erguer ele tanto que esse ângulo alfa aqui, ó, ele vai ficar 90 graus. Ou seja, a partícula vai ficar assim, ó, que ele está falando. Aqui. Tá? Se quisermos colocar a partícula na horizontal, devemos aplicar um campo elétrico infinito. Bom, o que a gente sabe sobre o ângulo? A gente sabe o seguinte, que a tangente do ângulo é igual a E vezes Q sobre mg, não é? Tá. Dessas 4 variáveis que você tem aqui, gente, você tem campo elétrico, você tem carga elétrica, você tem massa e gravidade. A carga é constante. A gravidade também é. A massa também. Então, a única coisa que você pode variar é o campo. Tá. Se, porventura, o ângulo for 90 graus, alguém sabe me dizer quanto vale a tangente de 90 graus? Quanto vale a tangente de 90? Essa pergunta é retórica, tá? Eu sei, mas eu estou provocando vocês para ver se alguém fala. Quanto que vale a tangente de 90, Riacho? Alguma criatura aí? Eu quero que o ângulo, porque assim, eu quero que o ângulo seja 90 graus. Não tem, pô. Tem sim, claro que tem. Não tem, pô. Na verdade tem, sabe quanto vale a tangente? Infinito. A tangente vale infinito. Na verdade, a gente fala que ela não tem porque não é um valor numérico. A gente diz que a tangente tende ao infinito. Então, quanto mais próximo de 90 graus for o ângulo, maior vai ser o valor da tangente. Tá? Quando o valor da tangente para o valor da tangente ser muito alto, você precisa que o campo elétrico seja o mais alto possível. Então, é claro que a gente vai questionar aqui assim, Dan, mas espera aí. Como que você vai aplicar um campo elétrico infinito? Não, ele está fazendo uma afirmação. Se eu quero que o ângulo tenda a 90, eu vou ter que aplicar um campo cujo módulo seja o maior possível. Né? O que ele está querendo dizer na prática é o seguinte, a força elétrica ela vai ficar tão grande, que a força-peso vai ser desprezível. Ele vai ficar na horizontal, porque o peso não vai fazer a mínima diferença mais em relação à força elétrica. Tá? Então, essa frase é verdadeira.
Agora é sério, não tem mesmo, né? Não tem um valor. Tangente de 90 não tem um valor. Você consegue falar, tangente de 45, tangente de 60, né? Ela não é definida. Aí 16. Se o fio se romper, a coordenada horizontal da partícula varia linearmente com o tempo. Puta, essa frase é foda, hein? Imagina que o fio quebra. Quebrou o fio. Tá bom, quebrou o fio. O que vai acontecer a partir desse momento? Bom, o fato de ter quebrado o fio não vai fazer com que a partícula perca o peso. O peso continua. E a força elétrica também. A única coisa que não vai existir mais é a atração. Então, gente, essa partícula ela vai descrever uma coisa muito bizarra. Por quê? No eixo Y, que é o eixo do peso, ela vai descrever move. Ela vai acelerar para baixo, por causa da gravidade. Mas no eixo X, ela também vai fazer um move. É um movimento que a gente não estuda na física. A gente estuda, no máximo, o movimento de balística, né? No movimento de balística, o X é mu e o Y é move. Aqui são dois moves, tá certo? Ah, por quê, Dan? Porque ele tem duas forças agindo. Uma força que vai causar uma aceleração no eixo X, que é a força elétrica. Então ele vai acelerar no eixo X e vai acelerar no eixo Y. Tá? É um movimento que a gente não consegue imaginar. Não tem nada que você possa falar que aqui na Terra tenha essa... que você já tenha visto. Tá? Portanto, essa frase é falsa. Por que ela é falsa, gente? Porque ele fala aqui, ó, se o fio se romper, a coordenada horizontal varia linearmente com o tempo. Quando ele fala que a coordenada varia linearmente com o tempo, ele está falando que o espaço em função do tempo é primeiro grau? Não. Espaço em função do tempo só vai ser primeiro grau se for movimento uniforme. Não move. Tá? Por isso a falsa as duas. Falsa a 16, perdão. Você teria uma equação do segundo grau para descrever aqui, ó. Um Torricelli. E por que são dois moves diferentes também, né? Porque as acelerações são diferentes. Né? A aceleração da gravidade eu sei quanto ela vale. Essa daqui, ó. Essa eu não preciso calcular, eu já sei. Ela vale 10. Essa aceleração aqui a gente aprendeu a calcular já. A gente fez exercícios anteriores ali, que tinha que calcular a aceleração, para calcular não sei o quê, tá? Então, a gente está chegando num momento da física, gente, super delicado. Por quê? Porque agora você tem dois campos agindo no corpo. Quando a gente estava na cinemática, o máximo que acontecia era um campo agindo no corpo, que é o campo gravitacional. Então, agora você tem que, às vezes, duplicar... Você tem dois moves. Você tem um campo gravitacional e um campo elétrico. Às vezes, eles se anulam, aí é aquele tipo de problema que a bolinha fica parada. Às vezes, eles não se anulam. Tá? Depois, na parte de potencial elétrico, a gente vai fazer um estudo de casos, de partículas arremessadas dentro de campos elétricos. Tá? Tudo bem? Fechou, então? Dúvidas? Muitos exercícios, né? Bastante coisa. Alguma questions? Vou parar então aqui. Beijos para todos aí que estão assistindo gravados. Fechar. A nossa amiguinha, vou dar tchau para nossa amiguinha também, tá?